Isso ainda assim não faz o plot de Blue Lock ser superior e é um personagem que é o pior de todos. Pô, cara, que bicho horroroso! Blue Lock é um anime que vem chamando bastante atenção, principalmente por conta da Copa do Mundo desse ano. E por diversos motivos, muita gente amou o anime e muita gente sentiu nojo. Eu realmente não curto assistir nenhum tipo de jogo, mas como esse anime tava chamando bastante atenção, eu decidi dar uma chance. Nesse vídeo eu vou te mostrar um ângulo diferente, as minhas críticas e também vou comentar a minha opinião mais sincera sobre esse anime. Bom, bora lá. Blue Lock é um anime sobre futebol, e a história se inicia no meio de um jogo extremamente importante para o nosso protagonista Isagi. A primeira coisa que a gente vê é o protagonista perdendo esse jogo apenas por passar a bola no momento mais crítico. No fim, a derrota acaba com ele, mas ainda havia esperança para o seu sonho se tornar um profissional de futebol. Isso porque ele é chamado para o Blue Lock. Blue Lock é um tipo de empresa focada em filtrar e treinar o melhor jogador de futebol do ensino médio. Tudo com o objetivo de transformá-lo no melhor atacante, para então o Japão poder finalmente ganhar uma Copa do Mundo. Assim que o anime começa, já dá pra notar a diferença entre Blue Lock e outras obras esportivas. O primeiro plot do anime já é algo bem fora da curva. Sério, o primeiro personagem eliminado de Blue Lock foi o personagem que todos pensaram que seria o rival principal do protagonista. Cara, ele tá literalmente na capa do anime e de costas pro Isagi. Mas mesmo assim ele foi eliminado nos primeiros episódios. Eu sinceramente achei isso muito genial. Mas nem tudo são flores, a bomba desse anime ainda vai chegar. Bom, só com isso já dá pra notar que Blue Lock é bem diferente do comum. Ele é um ponto fora da curva. Mas também é o total oposto de um dos animes mais famosos de esportes que existe, que é Haikyuu. Haikyuu tem um grande foco no espírito esportivo e em uma cooperação para alcançar a vitória, assim como um time normal deveria ser para início de conversa. Mas isso torna a competição bem mais focada entre time rivalizando com time e não tanto entre jogador rivalizando com jogador. Mas em Blue Lock não. Em Blue Lock, a competição é o que tem o ponto mais forte, e ela é focada entre os próprios jogadores, sendo eles do time ou não. Em Blue Lock, quase não temos foco em cooperação, por isso, quase não tem algo como competições amigáveis, o que, querendo ou não, é uma das coisas mais comuns em um anime de esporte para iniciar conversa. Em Haikyuu, tem muito isso. Praticamente todos os jogadores do time são super camaradas e trabalham juntos para alcançar a vitória, mas mesmo assim, eles competem entre si. E isso não poderia ser mais distante de Blue Lock. Só com isso a gente nota que Haikyuu apresenta uma competição 100% construtiva. Mas em Blue Lock não. Lá a regra é bem clara. Só quem for o mais forte é quem vai sobreviver. Em Blue Lock o bagulho é louco. A carreira deles está sempre em xeque. Então eles obviamente não estão aí para se divertir. Com isso em mente, alguns jogadores podem acabar traindo o time conforme o tempo vai passando. Isso porque as regras meio que acabam permitindo que isso aconteça. As regras de Blue Lock são feitas para que os jogadores se tornem 100% individualistas e percam a motivação de agir como um time. E com isso, Blue Lock apresenta um estilo de competição tóxico. Tudo isso graças ao pensamento do Echo Kenpachi, mas a gente já chega nessa parte. Voltando. É claro que Blue Lock também tem competições limpas e amigáveis, como por exemplo do Isagi com o Ichigo. Mas a instituição de Blue Lock foca especialmente em construir o jogador mais habilidoso, egocêntrico e individualista possível. E esse pensamento não poderia ser mais distante da realidade. Por isso que eu digo, você não pode ver Blue Lock como um anime de esporte padrão. Ele é totalmente diferente do que estamos acostumados. E eu posso ter deixado de entender como se um anime padrão fosse ruim, mas não me leve a mal. O que eu quis dizer foi que Blue Lock é um ponto fora da curva. Eu não quis dizer que ser padrão é um ponto negativo de forma alguma. Blue Lock não segue a famosa fórmula secreta dos outros animes esportivos, que é do time principal sempre perder o campeonato de primavera, mas ganhar o campeonato de verão, que era a última chance deles se classificarem para o nacional e no fim acabarem ganhando todos os outros jogos em sequência. Mas por mais que isso seja realmente um jeito muito bom de construir a história de um anime de esportes, isso ainda assim não faz o plot de Blue Lock ser superior ou inferior. Isso apenas demonstra que Blue Lock é um anime diferente. Por isso que não dá pra comparar Blue Lock com os outros animes de esportes, eles são totalmente diferentes. E como eu disse antes, o pensamento apresentado pelo treinador de Blue Lock é o que mais diferencia essa obra das outras, mas também é o que mais distancia esse anime da realidade. E aqui chegamos naquele ponto onde eu havia falado. O ponto onde você se inscreve no canal e deixa aquele likezão bolado pro pai. Yeah, isso aí, rapaz. Muito obrigado de verdade. Bom, de acordo com o Ego, o Japão não ganha uma Copa por apenas um motivo. Eles não têm um atacante de destaque. Eles não têm um Messi. Eles não têm um Neymar.
Esse é o pensamento que mais deixou o pessoal enjoado com o anime. E eu já adianto que essa forma de pensar é bem distante da realidade. E é distante até mesmo do ideal de formar um time profissional de futebol. O ideal é formar um time perfeito, e não apenas um jogador perfeito. Para que ninguém fique boiando, eu vou explicar o básico para se formar um time decente de esporte, mas relaxa, vai ser bem rápido. Primeiramente, o que muitos não sabem é que o time precisa ter bem mais do que apenas jogadores bons. O time precisa ter sinergia, e os jogadores precisam se entender. Inclusive, sinergia é umas coisas que aparecem muito em Blue Lock também. Eles chamam lá de reação química. Isso é só um detalhe que eu queria falar aqui. Primeiramente, o time precisa saber como os seus companheiros jogam. E além disso tudo, o time precisa ter uma ótima comunicação. Isso é óbvio até pra mim que não gosto de assistir nenhum tipo de jogo. Eu sinceramente não me surpreenderia se Blue Lock não apresentasse nada disso que eu falei. Até porque eu acho que Blue Lock não tem esse propósito. O propósito dele é totalmente diferente desse. E eu também vou falar do verdadeiro propósito da Blue Lock aqui. Mas como eu não sou nenhum idiota, isso vai ficar mais pra frente do vídeo. E não, mesmo se Blue Lock não apresentar nada do básico pra se formar um time de verdade, isso não vai fazer o anime ser ruim de forma alguma. Mas, vamos lá. Pra quem não entende muito disso, eu vou dar um exemplo bem simples de um jogo que eu manjo um pouco mais. Mas relaxa, o mesmo se aplica no futebol. No CS existem vários jogadores excelentes que ganham vários prêmios por seus melhores. O maior exemplo disso é o Simple na Na'Vi. E mesmo ele sendo o melhor por vários anos, mesmo assim ele não ganhou todos os Majors que ele participou. Na maioria das vezes, quem ganhou foi a Astralis, que por mais que não tenha um Messi ou um Neymar do CS, eles ainda assim tinham um time muito bem equilibrado e que tinha uma sinergia muito grande. Por isso eles foram campeões por vários anos. Eles tinham um time que se entendia e tinha uma grande sinergia. E o mesmo se aplica aqui no futebol. Cara, isso é tão óbvio que eu me sinto um idiota explicando. Não adianta tu colocar o Neymar junto comigo e mais 9 amigos meus pra competir num jogo da seleção, que isso nunca vai dar certo. Então sim, é óbvio que esse anime é bem distante da realidade. Como eu disse antes, ser 100% realista não é o propósito de Blue Lock. Blue Lock não quer te ensinar a jogar futebol. Mas mesmo com tudo isso, o motivo de Blue Lock ser assim é por causa do drama. Se você for reparar, Blue Lock tenta ao máximo fazer uma trama o mais dramática possível. O que Blue Lock tenta fazer é te passar o máximo de emoções para que ele consiga te dar a sensação de assistir a Copa do Mundo. E o drama ajuda muito nisso. Blue Lock é um negócio muito, mas tipo, muito mais dramático que um anime de competição em um torneio, por exemplo. Se você for reparar, lá eles estão apostando a carreira. Se eles perderem, o sonho deles vai ser totalmente destruído. Não é igual o Haikyuu, que mesmo se eles perderem um ano, sempre vai ter um ano que vem. E, inclusive, é por isso que faz muito sentido o espírito esportivo e a cooperação amigável deixar de existir em Blue Lock. Eu vejo Blue Lock muito mais como um tipo de Squid Game em versão de futebol, sabe? E vocês lembram do primeiro pensamento do ego que eu falei um pouco tempo atrás? Então, esse pensamento pode até estar errado, mas ele se encaixa muito bem com o que o anime quer te passar. Dizer que o centroavante é a função mais importante do futebol pode até ser algo ignorante ou errado, mas também traz um peso muito grande e um drama a mais pra história. E não, isso não deixa o anime pior de forma alguma. Isso que eu falei apenas contribui com o verdadeiro propósito desse anime, que é te passar emoções e principalmente inspirar a pessoa que está assistindo a praticar o esporte. Sim, essa é a verdadeira intenção e propósito desse anime. Mas também não é só dele. Todos os animes de esportes têm esse mesmo propósito. E cara, eu te digo, nisso o Blue Lock realmente não fica pra trás. Eu posso dizer por mim que odeio assistir qualquer tipo de jogo. Muitos não sabem, mas eu já joguei muito CS. Eu tenho mais de 5.000 horas de jogo, mas eu nunca gostei de ver nenhum torneio desse jogo. E o mesmo se aplica ao LoL, que é um jogo que eu tô jogando também. E também pro futebol. Eu sempre gostei bastante do esporte, mas fazia anos que eu não praticava. E Blue Lock me inspirou tanto a ponto de chamar meus amigos pra jogar uma partidinha. Eu me ralei todo e torci o pé, mas eu descobri que eu sou um goleiro muito bom, cara. Valeu a pena. Esse é o verdadeiro propósito e essência dos animes de esportes. Te inspirar a praticá-los. E como eu disse antes, isso o Blue Lock faz muito bem. Agora bora falar do que eu mais vi o pessoal criticando nesse anime. Primeiramente, o anime de Blue Lock não despreza as outras posições ou as outras funções de um jogo de futebol. Dizer que o Japão precisa de um Neymar ou de um Cristiano Ronaldo para vencer não é o mesmo que desprezar as outras funções do jogo. Falando do anime em si, não, Blue Lock não despreza as outras posições de futebol. Ele só não trabalha nelas. Ah, mas que tipo de anime de futebol é esse que não quer dar destaque para as outras posições do esporte? Futebol não é feito só de atacantes. Cara, deixa de ser chato. Nenhum anime tem a função de fazer o que você quer que ele faça. Antes de tudo, o que Blue Lock é? É um anime, certo? E me diz, qual é a principal função de um anime? Entretenimento.
Cara, eu jamais pensei que eu diria isso, mas sério, vocês realmente esperam que um anime de futebol tenha a necessidade de simular perfeitamente como um jogo de futebol deve ser? É sério, cara, tá de sacanagem, né? A função de um anime é um entretenimento, e a função de um anime de esportes é te inspirar a praticar os esportes, e não simular um jogo real com pensamentos e plots reais. Se você tá procurando isso, vai assistir uma Copa. Dito isso, Blue Lock nunca se comprometeu a trabalhar com goleiros e nem com nenhuma outra posição. Por isso, ele não tem a necessidade de mostrar nada sobre elas. Mas não significa que essas posições não sejam importantes. E também não significa que esse anime despreza elas. Não é à toa que o anime coloca bots na função de goleiro, e não um atacante. Tá, no início ele até colocou um atacante no gol. Sim, mas isso muda mais pra frente. Eles fizeram isso pra construir o futebol do zero. Isso entra de acordo com a filosofia do ego. Mas enfim, colocar atacantes no gol obviamente não ia dar certo. Lembrem, Loki nunca tentou formar um time perfeito, mas sim um centroavante perfeito. O que, querendo ou não, acabou gerando muitas críticas dos fãs do esporte. Muito por conta do pensamento que eu comentei antes. Mas outra coisa que muita gente reclamou foi dos personagens de Blue Lock. Eu vi várias pessoas falando: Blue Lock não tem nenhum personagem minimamente decente. Todos eles são rasos, iguais e sem nenhuma personalidade. Não só isso, eu vi várias pessoas reclamando muito do protagonista. E eu realmente não poderia discordar mais de tudo isso. O melhor personagem, com certeza o mais amado do anime, é o Bachira. Ele é tão amado que o pessoal queria até mesmo que ele fosse o protagonista, pra vocês terem uma ideia. E falando do protagonista, bom, ele é um personagem que é o pior de todos. Sim, ele tá em último lugar na questão da skill. Ele claramente é o cara mais fraco do futebol de todos em Blue Lock. Com exceção do Cone, que nem conta por causa que nem era pra ele estar ali. Era pra ele estar lá fatiando titãs e não jogando futebol. Mas tudo bem. Com isso sendo apresentado, a gente acompanha um protagonista que, a princípio, não tem nada demais. Ele não é muito carismático e várias vezes demonstra grande insegurança e falta de confiança. E como vocês sabem, quem não tem confiança está muito longe de se tornar o melhor atacante aos olhos de Blue Lock. A sua única arma é sua visão de jogo em campo, que a princípio ainda nem é refinada. Mas essa personalidade que ele tem é o que faz o público não gostar nem um pouco dele. Várias vezes ele se compara com os outros personagens, obviamente mais fracos, e várias vezes pode custar até mesmo partidas. Mas o pessoal obviamente não percebe que essa personalidade que ele tem é o que vai fazer ele crescer ainda mais. Isso é necessário. Se comparar com outras pessoas, sempre vai te fazer melhorar. Isso é normal. Todos que praticam esportes precisam se comparar com seus rivais em busca de aprender mais e mais. Pode parecer meio chato, mas ter essa visão e humildade sempre vai te fazer melhorar. Ser egocêntrico é importante sim, mas achar que você é o melhor de todos sem realmente ser, só vai te afundar. Essa é a realidade. Você não tem que ser egocêntrico para ser bom. Você precisa ser bom para então ter ego. Se não fosse assim, o Barou com certeza seria o melhor jogador de Blue Lock disparado. Enfim, o fato de a gente acompanhar o protagonista saindo do fundo do poço pode até desagradar um pouco o público, mas isso ainda assim faz parte da história. O pessoal pode até tentar dizer que essa falta de confiança que o protagonista tem é algo sem sentido, já que ele realmente é um dos melhores e seus amigos confiam muito na sua habilidade. Mas não, se vocês forem reparar, a instituição de Blue Lock sempre tenta quebrar ao máximo o ego deles, pra só depois eles o reconstruírem. Tanto que eles fizeram isso falando que tinha mais de 300 pessoas melhores que eles, sendo que isso na verdade era uma mentira. E tudo isso faz parte de construir o melhor atacante do mundo. Cara, é só você pensar um pouco. Ter a humildade pra entender o que você é ou não capaz é super importante pra ser o melhor do mundo. Se não fosse essa visão que o protagonista tem, ele não conseguiria entender o porquê ele consegue fazer gols com tanta facilidade em campo. E ele também não teria notado que o Bachira resolve o bruto do time. O Bachira sempre faz todo o trabalho sujo e manda a bola limpinha só pra ele chutar e marcar. Saber que isso acontece é extremamente importante, para ele não se tornar um jogador totalmente dependente de uma pessoa. Até porque, mais tarde do anime, ele acaba perdendo o Bachira, então isso meio que obrigou ele a evoluir. Isso tudo faz parte do caminho para se tornar um vencedor. Por isso que eu gosto muito do Blue Lock. Ele consegue retratar muito bem como é o caminho até se tornar um campeão. E bom, no geral eu gosto muito do protagonista. Cara, durante o anime, ele demonstra que tem tudo o que é necessário para se tornar o melhor atacante de Blue Lock. Só no primeiro episódio, ele já demonstrou que ele tem a garra para mirar no topo. Ele arriscou a carreira dele, o sonho dele, para derrotar o melhor jogador do próprio time. Como eu disse antes, ele mira no topo sem hesitar. Ele quer derrotar os melhores. E foi isso que o Bachira viu nele desde o primeiro episódio do anime. Mas sim, em questão de carisma, ele fica pra trás. O carisma já é algo bem mais pro próprio Bachira. Sinceramente, eu acho que o Bachira é tão carismático que ele poderia carregar a série sozinho.
Mas agora, se você realmente acha que os outros personagens são totalmente descartáveis e sem personalidade, você provavelmente não tá assistindo o Blue Lock. O Nag, o Ichigo, a Ruivinha e principalmente o Barou são personagens que roubam a cena todas as vezes que aparecem. Principalmente o Barou e o Nag. Eu acho muito engraçado como o cabelo e o nome dele tem uma grande semelhança com o Nagito. Mas a personalidade desse personagem também lembra muito ele. Então, cara, eu sinceramente não sei o quão ignorante uma pessoa precisa ser pra dizer que esses personagens não têm carisma. E isso é o que me leva diretamente ao ponto principal desse vídeo, que são as críticas de Blue Lock. Sinceramente, uma das coisas que mais me incomodou foram os flashbacks antes de eliminar um personagem. E isso meio que entrega de bandeja quem vai vencer. Colocar flashback da história do cara antes dele mesmo ser eliminado tira todo o suspense do jogo. Sim, eu sei que o protagonista não vai ser eliminado, isso é evidente. Mas mesmo assim, esses flashbacks tiram a imersão do anime. Agora me falem nos comentários se isso incomodou vocês também. Mas agora falando dos demônios. Eu vi o pessoal reclamando muito deles também. Bom, isso eu acho bem parecido com sentir o cheiro de tristeza lá que o Tangerina sente dos Onis. Sinceramente, isso não me incomoda nem um pouco. Eu vejo isso como uma representação do famoso Flow State, ou estado de flow em português. Flow State é quando o jogador está extremamente focado no jogo. E é algo extremamente difícil de alcançar. Mas é algo que existe de verdade. Claro que não são iguais aqueles demônios, mas vários jogadores já declararam que isso acontece no meio das partidas. Flow State é um foco tão pesado, mas tão pesado, que na visão do jogador, é como se nada mais existisse naquele mundo. Nesse estado, tudo que importa é aquele momento e nada mais. Aqui em Blue Lock, é como se o protagonista conseguisse sentir quem está mais perto desse estado de flow, para então passar a bola para ele ganhar a partida. E isso é representado dessa forma, como se existisse um demônio dentro de outros jogadores. O Flow State não foi representado só em Blue Lock, mas também em Haikyuu e em Kuroko no Basket. Em Haikyuu isso acontece quando o mundo inteiro fica em branco, e em Kuroko também tem cenas bem parecidas. Mas lá, os olhos dos personagens começam a brilhar em vermelho e em azul, e aí começa a sair uns rastros em neon, é muito foda, cara. Sinceramente, eu não entendo como isso incomoda tanto o pessoal que assistiu Blue Lock. Várias cenas, os olhos dos personagens mudam, e começa a ter um show de cores. Pra mim, isso deixa a cena bem mais bonita. Mas, pelo que parece, o pessoal viu isso como algo místico ou de fantasia, sei lá, cara. Eu realmente acho que isso é frescura. E que o pessoal simplesmente se incomodou pelo pensamento do ego. Mas se eles reclamassem que os demônios são feios e que o 3D é uma porcaria... Bom, pô, cara, que bicho horroroso. E é nisso que dá usar CGI pra economizar uma grana. Barato sai caro, amigos. Mas fazer o que, né? Enfim. No mais, o que eu tenho pra dizer é que o Blue Lock é realmente um anime incrível. Se você busca um anime pra te inspirar e se divertir com suspense e um drama bem feito, esse anime é pra você. Mas se você quer um jogo realista que demonstra como é jogar futebol de verdade, eu só tenho uma coisa pra dizer. Vai ver uma Copa.